Pelos caminhos nevoentos passam tropeiros no tempo, sobem morro dos conventos, passam por Castro e Lages, vêm de distantes paragens, vêm dos campos de Bagé, demandam a Itapetininga, Itapeva e Itararé. Continuando os trabalhos deste dia, convidamos para compor a mesa oficial a senhora Zara Simões, licenciada em História, professora de História do Ensino Médio e pesquisadora. Sua palestra, Tropas, Ranchos e Memórias do Cerro. Senhora Solange Barbosa, licenciada em História, especialista em Turismo Cultural e de Base Comunitária e consultora da Unesco. Sua participação neste painel é referente a tropeiros quilombos, a busca pela liberdade. Coordenará a mesa a senhora Lucila Maria Sgarbi Santos, responsável pelo Departamento de Cultura, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Bom Jesus. Eu vou trabalhar muito em cima de relatos de memorialistas serranos. Por isso eu vou ler a minha palestra, tá? Ranchos, Tropas e Memórias da Comarca do Cerro Frio. A Comarca do Cerro Frio foi uma das 5 primeiras comarcas da região das Minas do Ouro. E sua colonização tem início em 1702, com a chegada dos bandeirantes paulistas, que vão encontrar ouro às margens do córrego de Quatro Vinténs e do córrego do Lucas. E entre esses dois córregos vão formar 2 arraiais, que em 1714 se unem e vão fazer a Vila do Príncipe. Em 1720 nós temos a Comarca do Cerro Frio e em 1838 a cidade de Cerro. A Comarca do Cerro Frio tem localização estratégica, abrange o norte e nordeste de Minas, divisando com o Espírito Santo e Centro-Oeste. O nome Cerro Frio deriva de Mitiruí, ou Terras Frias, como era denominada a região pelos nativos habitantes chamados de Botocudo pelos colonizadores. Essa é uma imagem da Serra do Itambé, que é o ponto mais alto da comarca, nos caminhos de Picos e Marcos, quando eles estiveram. A comarca abrange um território muito grande, e o ponto alto, né? O ouro vai proporcionando a ocupação de um grande território, não só pelos arraiais que surgem em volta do rio, mas também a ocupação das áreas rurais, com grandes fazendas, que a princípio vão se ocupar da mineração, porém aos poucos, com as novas necessidades, a proibição da produção de alimentos nas áreas de mineração, principalmente na área do diamante, e o aumento da população, as fazendas se ocupam da produção agrícola. É sobre essa produção agrícola que nós vamos nos ater mais. Esse é um mapa da comarca de 1778, mostra aí a dimensão da comarca, que já existiam 2 vilas, que seria a Vila do Príncipe e a Vila do Fanado, Minas Novas, mais ao norte, 31 arraiais, e como se vê a ocupação do interior por 61 fazendas, que já mostra essa ocupação agrícola aí já bem grande em 1778. A região mais a leste da Vila do Príncipe, chamada de região da Mata, vai ser a de maior formação de fazendas para abastecimento das áreas mineradoras pelas suas terras férteis, ainda no século XVIII. No século XIX, é de lá que sairá grande parte dos produtos que, levado pelas tropas, vão continuar fazendo a riqueza da comarca. Esse mapa, essa região da Mata, é hoje a mesma região do território do Queijo do Cerro, que é um patrimônio, né, tem um registro como patrimônio material de Minas e do Brasil. Essa é a região mais a leste, aí onde nós temos Paulistas, Colunas, Sabinópolis, Rio Vermelho. É a região de maior produção agrícola, que no século XIX vai sair através das tropas da grande produção. Nessas fazendas ainda temos um moinho d'água, um monjola, uma moenda, paióis e engenhos, uma fornalha para fazer rapadura, um alambique para produzir uma boa cachaça, fornalhas e prensa de farinha e o quarto de queijo. São elementos essenciais incorporados à cozinha e seus afazeres. Eu queria dizer que essas fotos são recentes, de um trabalho que eu fiz sobre as fazendas de queijo. Eu visitei mais de 100 fazendas. Muitos desses aparelhos já ainda estão em funcionamento, principalmente os quartos de queijo, né?
com essa mistura do novo, da madeira e a ardósia, né? Pela proibição do uso da madeira, a gente tem hoje uma miscelânea nos parque-queijos que não se adequaram ainda totalmente à lei, há uma relutância muito grande dos produtores. A cidade do Cerro vai ver surgir vários ranchos para receber o grande número de tropas que por ali passam, movimento que vai durar até o final dos anos 30. O conhecimento desse período da história da comarca chega até nós por meio de relato de dois grandes memorialistas serranos, que são Joaquim Salles, com o livro Se Não Me Falha a Memória, e Geraldo Freire, com Caminhos da Memória. Também depoimentos de alguns tropeiros. São esses relatos que eu trouxe para vocês. Principalmente de Geraldo Freire e de Joaquim Salles. Joaquim Salles é o primeiro serrano a relatar os seus momentos de infância, né, e das tropas em 1800, e a reconhecer um novo ciclo econômico baseado na produção rural e no comércio, que marcou o Cerro no século XIX. O ciclo contribuiu para a história da comarca, influenciando até na cultura, na expansão urbana. Nós temos aí no século XIX os casarões da cidade incorporando varandas que eram comuns nas fazendas de área rural. A gente tem toda uma área, a parte alta da cidade, que praticamente, seus casarões são praticamente quase todos mais do século XIX que do século XVIII, do ciclo da tropa, né? Joaquim Salles descreve o rancho da sua avó. Na cidade, ao lado da residência da minha avó, havia um rancho de tropas. Ficava em face um terreno baldio, era crivado de estacas para amarrar os burros. Ali, alimentados e devidamente raspados, eles seguiam para o pasto. E ele continua nos trazendo a memória, né, de como se organizavam as tropas. Uma tropa se compõe de lotes, e estes lotes variam entre 7 e 10 burros de carga. Quanto maior o número de lotes, mais divertido parecia o espetáculo da descarga. Os tropeiros varriam a parte do rancho onde iam se instalar, dispunham com arte rara as cangalhas e os couros que as cobriam na viagem. E ele continua nos dizendo sobre a alimentação dos tropeiros, né, que era baseada no feijão ferrado, que em homenagem aos tropeiros vai receber o nome de feijão tropeiro, né? E é lindo que ele fala sobre esse patrimônio da culinária mineira, que é hoje o feijão tropeiro. Uma comida cujo perfume se embebia pelas paredes do rancho e se derramava até a rua. Ninguém imaginava o que é. Um punhado de farinha espalhado ao fundo de um prato de folha de Flandres, com feijão em grãos atirado por cima, salpicado de sal grosso, com 2 ovos estrelados, 15 centímetros de linguiça em torno, enfeitado de pedaços de lombo fresco de porco. Era indivisível a minha felicidade e a minha voracidade. Ele conta da infância dele, né? Indo lá junto do rancho da sua avó comer, né? Geraldo Freire destaca 2 momentos da logística da região. As primeiras décadas do século XIX, século XX, quando o movimento das tropas se intensifica com a construção do ramal do Estrada de Ferro para Diamantina em 1914, e o fim do período das tropas em 1930, quando o caminhão toma o lugar da carga, né? E pela descrição que o Geraldo Freire faz, esse é o Cerro do século XIX, né? No início do século XX, a gente vê que quase nada mudou do que falou para nós o Joaquim Salles, mas que é bem diferente do Cerro do século agora, que vocês viram a primeira imagem, né? E o Geraldo Freire inicia perguntando: o tropeiro, você conhece o tropeiro? Foi ele mais importante elemento ligando cidades, vilas e povoado. O nome tropeiro se dava a todos que lidavam com as tropas ou lotes de burro. Há se destacar, porém, uma devida separação de classes, e ele vai dizer de uma hierarquia que havia. Apesar do nome tropeiro ser dado a todos que lidavam com a tropa, né, o verdadeiro tropeiro era aquele que cuidava diretamente da tropa. Havia o arrieiro, o tocador, que eram sempre homens fortes, bons andarilhos, pegadores de peso, cabia-lhes a tarefa de acompanhar a tropa nos pontos certos, carregar e descarregar os animais. Tinha o guia, que seguia sempre à frente, junto ao cavalo madrinha, que era um animal mais bem cuidado, com arreios enfeitados de anéis e argola de prata, tendo a testa uma estrela, e o guia era o que fazia as vezes do cozinheiro. Os senhores, os donos, os tropeiros, os proprietários, alguns ficavam nos hotéis e pensões, não ficavam nos ranchos. E havia aqueles que, embora donos, não tinham grandes recursos, eram chamados de broaqueiro, traziam para a cidade a produção de suas terras, tendo apenas a companhia de um só ajudante, sendo que os 2 andavam a pé.
Era um espetáculo bonito passar dos lotes de burro pelas ruas da cidade, no toque-toque das ferraduras, chocando contra o calçamento de pé de moleque, das velhas e tortuosas ruas. Muito bem amestrados, os animais aproximando-se do mercado, paravam ordeiramente, perto das estacas, onde deveriam ser amarrados. E assim ele continua. Vinham trazendo balaios com toucinho ou grandes bolsas, dentro dos quais vinham sacos com feijão, milho, arroz, ou então amarrados de carne seca e ainda barris de pinga, e tantas outras coisas mais. Isso quando os lotes estavam vindo da mata, como eles, os tropeiros, diziam. Quando estavam voltando da região do trem, de Ferro, Diamantina, Curvelo, Corinto, traziam muitas diversificadas mercadorias, coisas confeccionadas, industrializadas, com sal, querosene, arame farpado. Isso é uma foto da cidade do século XIX, próxima onde ficava o rancho. Então a gente vê aí que o comércio, né, as casas comerciais dispunham-se de grandes mercadorias, e que via que na cidade havia um movimento de burros, né, amarrado aí pelas ruas. Era assim que era o ser do século XIX. Geraldo Freire fala do interior do rancho. No recinto do enorme pavilhão, cada lote tomara seu canto, perto uns dos outros. As cangaras dos animais e os volumes de mercadorias eram empilhados, uma pilha uns 2 metros distante das outras, tendo como fundo as paredes do pavilhão. Se eram armadas no centro, eram dos lados fechados por uma pilha menor. De qualquer modo, ficava tudo aquilo parecendo pequenos quartos dentro do mercado. Esse é um rancho de tropa, né? Ou seria esse pavilhão que o senhor Geraldo comenta. Hoje esse rancho é uma cidade vizinha ao Cerro, Alvorada de Minas, e já é cimentado, porque hoje tem outro uso, né? Mas era aí que os tropeiros dormiam. À frente daqueles compartimentos, batiam-se as trempes de ferro de cozinha, pequenas armações de 50 centímetros de comprimento, por uns 40 de altura, em forma de barra retangular, onde se colocavam pequenos ganchos, nos quais se dependuravam os caldeirões, em que cozinhavam os alimentos, acendia por baixo o fogo, tudo muito prático, muito simples. O café era indispensável. Para os tropeiros, era motivo de grande satisfação receber os amigos para o café. A trempe é uma trempe, eu encontrei uma dessas fazendas de um senhor que era tropeiro, o senhor Ademar Mesquita, e a família ainda mantém lá a trempe igual ele usava nas suas tropas. Ele era um grande produtor de queijo no final da sua vida. O senhor Geraldo continua a trazer. Na cidade dispunha de um mercado municipal, que era naquela época na Cavalhada, ao lado da Igreja do Carmo. Havia ainda diversos ranchos pequenos, mercados ou abrigos para pernoite. O mercado municipal era sem dúvida o ponto de maior movimento da cidade. Ele dizia que das 5 da manhã às 6 da tarde era ali na Cavalhada, onde ficava o mercado, o maior movimento. Esse mercado municipal, que era o maior rancho da cidade, né, localizado na região central, o antigo Largo da Cavalhada, e era chamado de Rancho do Carmo. Esse Rancho do Carmo talvez seja o mesmo estabelecimento que a comarca tenha mandado construir em 1759. Eu encontrei registro no livro Continente Rústico, do José Nilton Menezes. E esse rancho hoje é o centro da cidade, né? Logo depois, aí está o rancho, é a antiga Cavalhada, né? O rancho de tropas. Aí a Igreja do Carmo estava ao lado, o rancho era propriedade da Igreja do Carmo, da Irmandade do Carmo, era um rancho particular. E esse centro aí não era, nesse período ainda não era o centro da cidade. No princípio da República, no fim do século XIX, para esse local é deslocado também a Câmara Municipal, acompanhando o movimento do rancho. Então a gente vê que realmente é um novo ciclo que se coloca ali, né? O centro da cidade, que era no Largo do Pelourinho, passa a ser o Largo da Cavalhada, acompanhando aí esse movimento das tropas, mostrando a importância que esse movimento teve para a cidade. Hoje é a praça principal, é assim. Onde está o rancho hoje, a gente tem lojas, quer dizer, não mudou tanto a vocação, não é mais rancho, mas é um comércio, né? E esse prédio azul aí do lado, hoje funciona a prefeitura e a Câmara Municipal, e continua a ser o centro da cidade. Sobre o fim desse período da história da velha cidade do Cerro, Geraldo Freire assim se expressa. Até 1937, quando deixei o Cerro,
era ainda significativo o movimento de tropas na vida da cidade e da região. Justamente naquela época, começou a roncar dos motores dos caminhões a sufocar nas nossas estradas de eras coloniais. O relinchar cristões e o ressolegar intimado dos penitentes burros e bestas dos nossos lotes. O nascer das toneladas e o desaparecer dos quilos. O silenciar dos guizos e o despertar das buzinas. As patas pelas rodas. O tropeiro pelo motorista. É a grande mudança, né, que a gente tem aí. Mas é importante a gente ressaltar que, apesar da gente ter o fim das tropas dentro da comarca, as tropas saindo para fora da comarca, porque dentro da comarca é nesse período que o queijo do cerro torna-se um produto cobiçado para fora de Minas, para Belo Horizonte, para os grandes centros. E as tropas vão continuar a circular dentro da comarca, agora levando o queijo, né, da cidade de Rio Vermelho, Serra Azul, Itambé, Cerro, e de lá elas vão, agora os queijos vão seguir de caminhão para os grandes centros, como Belo Horizonte, e são levados em caixotes, em bruacas, em jacás de tecido de taquarapoca, e até hoje a gente ainda encontra no interior alguns tropeiros carregando queijo, né? Eu vou falar um pouquinho também do seu Aguiar, que é um tropeiro mais recente, que deu uma entrevista para a gente mais recente. Ele morreu por pouco tempo, e ele era morador da cidade de Coluna e foi um grande tropeiro ali da região. E aí ele fala do final: a tropa era naquela época a profissão que o povo tinha. Como eu já disse, se parasse a tropa, parava o Brasil. Não tinha outro meio de comunicação. A tropa era o mesmo que o caminhão. Hoje, se para o caminhão, para o Brasil, não para. A extinção da tropa foi o progresso. O progresso acabou com a tropa. O caminhão tem buzina e o peitoral era a buzina da tropa. Equivalia a isso. Servia para avisar que estava chegando. Então ele fala essa relação, né? O caminhão vem aí realmente substituir as tropas, não faz mais sentido, né? A mudança e o impulso que as tropas trouxeram para a região são vistos em fazendas e pequenos arraiais, antes produtora de ouro e diamante, e com o surgimento dos ranchos, né, passa com o movimento das tropas, essas fazendas, muitas delas vão ser pontos de pousada desses tropeiros, que paravam de 6 a 7 léguas, né? E algumas serão somente ranchos, outras serão pontos de comércio mesmo. É o caso, por exemplo, da Fazenda Santa Cruz, que eu visitei recentemente, que tinha um grande rancho de tropa, foi uma grande área comercial, porque ela tinha uma posição muito estratégica. Ela está entre a cidade de Cerro e a cidade de Rio Vermelho. E de lá, você tem dois caminhos: ou você seguia diretamente para o Cerro, onde eles faziam o seu comércio, ou então eles iam para Diamantina, passando pelo caminho da Serra do Gavião, chegavam ao distrito de São Gonçalo, onde havia também um rancho de tropas, e de lá seguiam para Diamantina, que era o ponto final, porque em 1914 já tinha a estrada de ferro, né? Era de lá, para lá que seguiam as tropas. São Gonçalo do Rio das Pedras, distrito do Cerro, antigo arraial onde minerava o diamante, guarda registro dessa época, destacando-se esse exemplar de um rancho de tropa completo que ainda existe lá, que tem a residência, a venda e o espaço destinado ao abrigo dos tropeiros, que é o rancho propriamente dito. Este rancho foi tombado, o rancho, a casa, o rancho e a venda, né? Aí chama-se Largo do Comércio. Esse rancho ele foi tombado pelo município em 1999, mas a gente vê que ele não manteve, ele está com grandes problemas, porque ele não tem uso, né? Ele encontra-se fechado, e quando do tombamento, a arquiteta Cristina Seabra fez um estudo do monumento e descreveu alguns elementos físicos desse rancho. Ele manteve todas as características originais, e o espaço referente à venda foi adaptado a uso residencial. Em seguida, a residência encontra-se um rancho com um fechamento em madeira em treliça na fachada. Esse fechamento se deu depois para o uso comunitário do rancho. Contíguo ao rancho, encontra-se o restante da edificação, atualmente destinado a uma residência. O piso do rancho, originalmente em terra batida, foi recoberto por cimento, sendo que os dois cômodos localizados ao fundo mantêm o piso entabuado e o forro em esteira como era originalmente.
ele encontra-se em precário estado de conservação, estando algum tempo fechado, que pode ter agravado as suas condições. Como eu disse para vocês, apesar dele ter esse tombamento municipal, esse tombamento foi feito no momento porque a família, a dona do rancho, queria derrubar, jogar no chão, então foi uma coisa meio autoritária, para que não se perdesse esse exemplar, mas aí a gente vê que as coisas não funcionam, né? Então, de 3 anos para cá, ela teve um problema aí num dos portais de madeira, ela colocou essa alvenaria, e tem 3 anos que ela tenta com a prefeitura conseguir um recurso para poder consertar isso aí, e ela não tem conseguido, né? E essas treliças aí que eu falei para vocês que é novo, isso foi colocado quando, do 1980, a primeira conversa sobre se fazia o tombamento ou não, e a família ainda não tinha se dividido a herança, e a família queria preservar e queria dar um uso comunitário. Então ele ficou muito tempo na mão da associação comunitária. E eles fecharam isso aí porque funcionava lá uma tapeçaria, né, e precisava de se guardar os materiais aí. Então eles tiveram cuidado de fazer de madeira. É assim o rancho, né, a casa, o rancho, e a venda que está do lado, onde hoje é uma residência. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, a senhora dona pediu essa semana o destombamento do rancho. Então nós estamos com essa discussão lá, começando essa semana, essa discussão lá do destombamento do rancho. O secretário de Cultura tem se posicionado a favor. Nós vamos ver o que vai acontecer com esse rancho. Será que nós vamos perder, né, dos poucos exemplares que nós temos, né, de rancho de tropa? Na vizinha cidade de Alvorada de Minas, que era o arraial de Santo Antônio do Rio do Peixe, tinha também um grande movimento de tropas, e ali a gente tem preservado também o rancho de tropas. Ele mantém viva essa memória, ele foi construído em 1900, pertencia a uma senhora chamada Quinha Fontoura, e ele recebia também as tropas que vinham da mata, indo em direção à Diamantina. Esse rancho, apesar de não ser tombado, vocês podem ver que ele está muito mais bem preservado. Tem a casa, a venda e o rancho propriamente dito. Mas eu percebo que essa preservação é porque esse rancho tem uso. Ele não foi descaracterizado porque a família continua a usar. Não é o mesmo uso, ele não recebe mais tropas, mas nesse espaço do rancho aí, é onde eles dormiam, né? Mas o rancho hoje, o espaço do rancho hoje é usado por eles como garagem dos seus carros. Então há um cuidado de guardar alguma coisa ali dentro, e isso faz com que ele fique conservado até hoje. A prefeitura de Alvorada informou que já procurou a família para fazer um tombamento, mas a família não se interessa, mas quer preservar. Então a gente vê que às vezes não é o tombamento que vai resolver o problema de se você manter o patrimônio, né? Mas sim a disponibilidade das pessoas, né? O carinho que as pessoas têm com o objeto de história, né, da família deles, né? A venda se encontra fechada, mas a casa continua habitada, e o seu Wilson Fontoura, que é neto da dona Quinha, tem o maior amor por esse rancho. Recebe as pessoas, tem prazer de mostrar, e a gente vê isso, né? A diferença de um bem tombado com problemas e um bem particular que continua, né, bem caracterizado, bem conservado, né, e com toda... Então aí fica a discussão, tombar, será que é o caminho, né? Vocês veem ele mostrando pra gente que o madeirame ainda continua o mesmo, ele nunca precisou de trocar o madeirame do telhado, só fazer pequenos acertos, né? Esse é o rancho, é a parte propriamente dita, né? Aonde ficavam os tropeiros, né? Alguns desses ranchos que eram propriedade, sempre foram propriedade particular, o ministro da República, eu encontrei nos códigos de postura das prefeituras de Serra e Diamantina, passaram mercados municipais, comprados pelo município, né? É o caso do mercado municipal de Diamantina, que era também um rancho de propriedade particular, e no final de 1800 ele torna-se um mercado, né? Que até hoje o mercado está lá muito bem caracterizado, muito bem preservado, está aí o Américo, né, para nos dizer. É interessante que o mercado, eles já tentaram ter lá algumas atividades artísticas, e agora eles voltaram, além das atividades artísticas, o mercado também tem a sua função de mercado. Aos sábados ele recebe as feiras, né, Américo? As feiras, então os produtores estão lá, ele está muito bem preservado. Era o ponto de chegada de todas as tropas que vinham da comarca do Cerro Frio. Mesmo no período do Diamante,
né? Porque a região do diamante não poderia se produzir, e depois também com a estrada de ferro. Esse é o rancho de tropas, como eu falei com você, do Cerro, né? Que no século XIX, 1917, passa a mercado municipal. No Cerro, em 1929, eles constroem um novo mercado municipal, que vai ser na Praça Ângelo Miranda, onde é hoje a rodoviária da cidade, e esse rancho de tropa vira um rink de patinação. Tem uma destinação completamente diferente, né? E aqui, a parte de baixo, eles colocam aí o mercado municipal por ser um espaço maior, me dizem melhor localizado, aí eles transportam o rancho para esse mercado. Conclui-se que é indiscutível a importância dos tropeiros como elemento de ligação, de comunicação dos povoados, vilas e cidades de Minas Gerais, como produtores de riqueza e cultura da comarca do Cerro Frio, contribuidores da vocação agrícola do Cerro e de grande parte da comarca. Nós podemos dizer de um ciclo aí. Em homenagem ao tropeiro, foi construído no Cerro, na década de 70, um monumento. Ali estão a trepe, o caldeirão, o coador de café, símbolos da cultura tropeira. Esse monumento ele foi construído e colocado na década de 70 nessa Praça da Cavalhada, hoje Praça João Pinheiro, onde era o centro. Mas um prefeito, anos depois, levou esse monumento para a entrada da Chácara do Barão, que é um outro prédio do século XIX, tirou do centro e levou para esse que a gente acha que é um lugar de menor, ele deveria estar lá no centro, né? Que era o lugar da cavalhada, onde mostrava, onde paravam os tropeiros, né? Era o ponto mais importante das tropas. Ele deveria estar lá, mas ele foi levado para esse lugar de menor posição, né? Nele se lê: aos heróicos tropeiros do passado, que na poeira dourada das estradas, no compasso dos chocalhos e dos guizos da madrinha, de pousada em pousada, e no final de cada marcha, no aconchego da lareira trepidando, cheirando torresmo e feijão inteiro, construída a grandeza do cerro, em forma de jacás, tecidos de taparapoca, bruaca de couro cru, camburos de barris, encharcados da genuína filha do senhor de engenho. Eu vou falar para vocês uma poesia, relâmpago de um cerimonial de partida, tropas anos 40. É preciso curar a bicheira da mula, pôr os sinceros, remendar as bruacas, descansar a madrinha da tropa, secar os baixeiros, armar carne seca, cachaça da boa, toucinho magro, embordar de farinha, fazer a trepe, apanhar os gravetos e esperar o sol nascer na larga da manhã. É um poema de Adão Ventura, um poeta serrano. Eu vou passar em seguida agora, são dois depoimentos de dois tropeiros, um da década de 80, que foi sobre do rancho de São Gonçalo, quando a gente discutiu pela primeira vez essa questão do tombamento do rancho, e um outro do seu Aguiar, que é esse tropeiro que eu falei com vocês, da década de 70, feito pelo Globo Rural. Essa discussão do rancho de tropa de São Gonçalo, ela foi interessante porque, enquanto era uma herança de muitos, né, muitos da família queriam esse tombamento. Isso é São Gonçalo Rio das Pedras, que é um distrito do Cerro, de Cerro da Mantinha. Seu Antônio Singurá é um tropeiro. A tropa eu tenho ela mais pelo uso da fazenda, pelo barbeiro do transporte da fazenda. Já não é como era antigamente, porque a gente ficava um mês viajando para ir aqui a Coluna, aqui Guanhães, o Paulista, sabe? Então é compensativo isso, né? Hoje, enquanto a gente vai lá e volta, o caminhão já foi, já buscou a mercadoria, e nisso eu acho que deve conservar o rancho, sim, por uma lembrança, né? Que a gente tem do passado. Pode ter um prestígio para uma outra atividade, né? Que eu não digo que seja para arranjar a tropa, porque isso hoje já não está mais, como diz, sendo uma profissão, ninguém vai cuidar disso. Mas para outro fim, eu acho que é importante. Quando veio o transporte do carro, e também que não usar as tropas para conduzir a produção agrícola a qualidade das produzidas. E às vezes consumia vários dias de caminhada. Hoje nós vamos acompanhar uma tropa.
casa do Cangalho. A mulher devia receber terceiro de Deus. Agora o salário de mim. Com essa viagem, a prova está em fila pelo dia seguinte. Dos animais que são chamados pelos nomes. É importante estar sempre atento para não deixar a prova se dispersar. Amanhã passa e já é hora de parar para o descanso e fazer o almoço. Eu vi que a comunicação está grande contribuição cultural do sorteio. A comunidade hoje, um prato mais típico do estado, o feijão tropeiro. No prato coloca-se a farinha, possível feijão, sal com alho, a gordura e o torresmo, e a comida já está pronta. Depois do almoço, vai ter um bolo de café com rapadura e um cigarro de saia. Mas depois é hora de recomeçar a caminhada. Na estrada se passa, e uma conversa em outra, o som do sincero, quebra o silêncio e torna mais gostosa a viagem. E depois de várias horas de caminhada, nós chegamos por aqui. Finalmente a missão foi cumprida. Esses são os nossos tropeiros, né, da região da comarca do Cerro Frio, que levaram as riquezas das fazendas para vários lugares, né? E fizeram a riqueza da comarca. Hoje, infelizmente, a gente vive uma decadência das fazendas, né? Justamente pela dificuldade de você transpor essas mercadorias, né? Então, a gente hoje tem um período difícil e o que a gente tem de tropa lá hoje realmente são alguns queijeiros que a gente ainda tem, os que moram mais no alto da serra, que tem dificuldade no outro transporte, que ainda usam o burro para levar o queijo até as cidades, para das cidades irem para os grandes centros, né? E agora tudo em caminhão. Eu queria trazer um pouco dessa memória, né? Espero que tenha conhecido um pouco da memória da cidade do Cerro. Quilombos e quilombolas. Boa tarde, todos. Falar sobre quilombos é falar sobre a questão da resistência do negro à sua escravização. A existência dos quilombos é uma das formas de resistência. Nós sabemos que os negros resistiam de diferentes formas à sua escravização. Tinha aqueles que morriam de tristeza, chamado banzo. As mulheres escravas se utilizavam de meios anticonceptivos para não gerar crianças escravas. Existia também o assassinato de seus donos e também o suicídio. Então, o quilombo era uma das formas de resistência. E quando a gente fala em quilombos, a gente tem que pensar em dois grandes momentos. O primeiro momento, começo da escravização do negro, século XVI, XVII, XVIII, com as fugas e a formação, então, de espaços em que esses negros têm uma convivência, eles tentam recriar de alguma forma o seu modelo anterior de vida. E depois nós temos, a partir do século XIX também, os quilombos urbanos, que são quilombos de resistência,
mas que são quilombos que querem promover realmente a abolição da escravatura. Então, se nós temos primeiro os quilombos de fuga, que era para a manutenção da liberdade, nós temos depois no século XIX e os dois quilombos mais conhecidos urbanos do século XIX é o quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro, e o quilombo do Jabaquara, em Santos. Por favor, pode passar. Então, a gente começa com a conceituação de quilombos no Brasil, local que abriga negros fugidos, vara-couto de escravos fugidos. É assim que nós encontramos no dicionário Aurélio. Local que abriga comunidades remanescentes de quilombos, Constituição de 1988. Quilombos são sítios historicamente ocupados por negros que têm resíduos arqueológicos de sua presença, inclusive as áreas ocupadas ainda hoje por seus descendentes com conteúdos etnográficos e culturais. Porque também com a questão do quilombo, nós temos a partir da Constituição de 1988 a questão do espaço cultural negro e também uma brecha campesina para que os negros, essas comunidades remanescentes, tivessem o pleno acesso à terra. Por volta dos anos 70, e isso ocorreu basicamente em todo o Brasil, comunidades negras, quilombos antigos, quilombos que eram ocupados aí por descendentes de negros que haviam fugido, ou também por negros que viviam em fazendas e tiveram a terra doada pelos seus donos. Nos anos 70 nós tivemos um movimento quase que no Brasil inteiro em que esses negros foram arrancados de suas terras por grileiros. Eles foram sequestrados, foram transportados para outras localidades e tiveram que recomeçar a sua vida, e muitos se colocaram na luta pela terra, inclusive se juntando ao movimento dos sem terra. E é em 1988, através da Constituição, no seu artigo 68, em que há então o reconhecimento do quilombo, dizendo que aos remanescentes de quilombo será dado, se eles se autodeclararem remanescentes de quilombos, as suas terras. Então nós temos hoje no Brasil por volta de 2 a 3 mil comunidades quilombolas, muitas reconhecidas, outras em fase de reconhecimento, porque a partir de um momento em que uma comunidade se autodeclara como quilombola, o órgão oficial do governo, no caso o INCRA, junto com a Fundação Cultural Palmares, parte para um processo de realização de um laudo antropológico, ou seja, verificar se aquela comunidade realmente é descendente, se eles são remanescentes do quilombo, ou se são pessoas que chegam depois e querem ter esse acesso à terra. E os laudos antropológicos são riquíssimos, porque eles contam a história. Há uma busca muito grande, não só da tradição oral daquelas comunidades, mas também da documentação. A documentação, os registros históricos sobre aquelas comunidades. Pode passar. Aí nós temos o significado do quilombo em sua porção africana, que está ligado ao que eu já falei, que são os povos banto. Então, quilombo ou mucambo é do ambundo, que é uma língua banto, que significa esconderijo, fortificação, fortaleza, fazenda. É o lar ou afeição por onde se oferece mais resistência
é uma praça fortificada. Então, os primeiros quilombos no Brasil tinham justamente essa feição de uma praça fortificada. E o mais conhecido é o Quilombo de Palmares, que tem toda uma estrutura dos antigos quilombos dos Jagas na região dos reinos de Angola. Mas nós tivemos aqui, principalmente na região de Minas Gerais, nós tivemos a ocorrência de mais de 100 quilombos. Nós tivemos quilombos no Brasil inteiro. Pode passar. Essa foto é do quilombo da Caçandoca, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A Caçandoca era uma fazenda cujos donos eram portugueses ligados à família Antunes de Sá. Esses portugueses tiveram filhos com suas mulheres e também com as escravas, e em um determinado momento eles abandonam esse local e deixam a fazenda para 3 escravas. E é dessas 3 escravas que surge então o ramo quilombola que vai viver nessa fazenda. Um tempo depois, também familiares da parte branca desses portugueses também vão viver na Caçandoca. Lá são 890 hectares de mata na beira da praia, no litoral norte de São Paulo. E nos anos 70 acontece justamente isso com os quilombolas. Os negros são expulsos e os brancos, o ramo branco vende suas porções de terra. Então lá dentro do quilombo tem um condomínio muito grande, porque foram terras vendidas pela porção branca. Usando a Constituição em 1988, forma-se a Associação dos Remanescentes do Quilombo da Caçandoca. Eles invadem o quilombo, passam a viver lá novamente, 68 famílias, e aí começa a luta pelo reconhecimento e pela titulação dessa terra. Em 2005, nós temos uma juíza em Ilhabela que dá reintegração de posse a favor da imobiliária Continental para os quilombolas, para a imobiliária. E no final do mês de maio há uma tentativa de reintegração de posse que infelizmente foi barrada pela Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo, sendo que no mês de junho de 2005 o INCRA desapropria aquela terra e faz a titulação dos quilombolas. Por favor. Quilombo na África, né? Então, em terras angolanas, era uma sociedade guerreira com rituais de iniciação e uma disciplina militar muito estrita. Eram os povos jagas, como eu falei. A magia estava associada aos seus dirigentes, bem como a sua destreza militar. E esses guerreiros, os jagas, foram os guerreiros que, por volta de 1650, se uniram à rainha Ginga na luta contra os portugueses. E provavelmente muitos desses guerreiros foram depois aprisionados e mandados para o Brasil, principalmente para a região do Pernambuco, como escravos. Então, a gente carece de estudos muito mais aprofundados, porque é a explicação que a gente tem para ver esse transporte de um modelo que existia na África para dentro do Brasil. Pode passar. Como eu falei, no século XVIII, do século XVI ao século XIX, até basicamente a abolição da escravatura, existiram milhares de quilombos no território brasileiro. Minas Gerais, muitos, inclusive o mais famoso era o do Manuel Congo, né? Eles viviam de agricultura, do cultivo de horta, de mineração e também do banditismo. Eles eram assaltantes e eles tinham uma rede de comércio muito forte. Eles se comunicavam muito bem com a comunidade ao seu entorno.
Por isso havia, isso já em 1670, 1680, a grande necessidade de destruir o quilombo de Palmares, porque era um quilombo gigantesco em Alagoas e eles tinham uma rede de comércio muito forte que acabava prejudicando o próprio governo regional. A sua organização... Eles seguravam a fuga dos engenhos para aqui. Exatamente. A sua organização contava com habitações de casa de ferreiro, casa de farinha, casa de pilões, além de fossos e trincheiras para manter os seus inimigos à distância. Pode passar. Negros envolvidos com tropa podiam aproveitar a movimentação das mesmas para fugir. Geralmente, os negros que fugiam para o quilombo eram homens solteiros ou sem laços familiares, porque também é uma outra coisa que carece de muito estudo, é a formação das famílias escravas. Então, o que acontecia? Esses jovens ou homens negros escravos sem família, eles acabavam fugindo para o quilombo e depois eles sequestravam mulheres das fazendas, de locais próximos, para poder compor com eles um núcleo familiar, apesar de que nós temos também informações de dos quilombos não serem locais permanentes, eles sempre estavam se movimentando por conta de fugir da repressão do governo. E aí a gente tem um dos exemplos de tropeiros negros que podem ter fugido para formação ou para se integrar a um quilombo, que é o caso do quilombo do Jaó, na cidade de Itapeva, que é um quilombo formado por negros, e no laudo antropológico há menção à existência de negros tropeiros vindos do Rio Grande do Sul, que aproveitavam a marcha até Sorocaba para poder fugir e ficar lá no quilombo do Jaó, na região da fazenda Pilondá. Por favor. E era isso que eu queria trazer rapidamente para vocês, sobre os quilombos, que é um estudo muito interessante sobre essa questão de resistência e uma nova formação cultural que a gente tem dentro das comunidades negras. Obrigada. Rapidamente, então, se alguém quer fazer algum esclarecimento, algum questionamento da Solange. Bem, eu só queria informar que essa parte, aparentemente importuna, que eu fiz oradora, ele se deriva de um livro recente que eu comprei, que eu sou assinante na Fundação Astrogênio Pereira, em Brasília, e eles me mandaram, fora a revista que eu assino, me mandaram um livro de pagamento à parte, até muito barato, se não me engano, R$40, de um pesquisador alagoano chamado Dirceu Lindoso. O nome do livro é O Grande Sertão, Os Currais de Boi e os Índios de Curso. Então, o que eu queria acrescentar sobre isso nessa leitura é que ele explica que quando Domingos Jorge Velha, que ele foi lá para esse local, contratado para combater ele pretendia eliminar isso por pouco tempo, levou 2 ou 3 anos. Né? Então, os colonos que tinham ido para lá com ele, muitos eram originários de Sorocaba e de Taubaté. E que esses, ajudados pelos padres, pelos jesuítas, eles pegaram índios
daquela etnia que tinha sido destruída, etnia que vinha da Amazônia e ocupava aquele lugar do Grande Sertão, que é a bacia do São Francisco, né? Eles infantilizaram os índios, né? Infantilizaram os índios, quebrando as suas tradições e tudo, substituindo pelos santinhos, né? E depois esses índios foram usados como soldados para ir lá combater os negros. Obrigada. Passamos de imediato, então, a palavra ao protocolo para algumas informações também. Convidamos antes o senhor Sebastião Lima para que faça a entrega da lembrança do 12º Senato à senhora Zara Simões. A esposa do Sebastião, a Maria do Carmo, e o Sebastião é bonjesuense, e o pai dele, hoje com 93, 94 anos, foi tropeiro também, e ele está nos prestigiando, ele e a Maria do Carmo, durante todo o evento. Converso agora com o prefeito de Bom Jesus, Frederico Arcari Becker. Prefeito, manter tradições, né? O senhor é um prefeito jovem e veio de família esse gosto por manter as tradições e o tropeirismo aqui na região? Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, da emissora lá de Taubaté, agradecer a presença do pessoal do estado de São Paulo aqui em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Realmente eu tenho uma veia política, né, e também tradicional na área do tropeirismo, né, nesse seminário. Eu até citei no meu discurso de abertura, a minha mãe era secretária adjunta do governo que iniciou esse trabalho importante de resgate da história e um vínculo entre o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo, e o estado de São Paulo, que nós trocamos aí uma integração de cultura, de produtos, né, de pessoas que foram, outras vieram. Então é importante, eu tenho realmente um sentimento muito carinhoso, né, pelo que é antigo, pela história, aqui especificamente o tropeirismo, porque eu entendo que foram os primeiros passos dados, e se hoje nós temos uma evolução considerável, né, nós temos alguns pontos aí de crescimento até na área virtual, na área da internet, mas teve um primeiro passo de contato, que era um contato com mais romantismo. Que eu acho que a gente sente um pouco de falta, as coisas aconteciam num prazo mais demorado, né? As coisas eram melhor curtidas, as informações eram mais demoradas, né? E eu vejo que hoje as coisas são tão rápidas e não há uma consideração desse ponto do que era antigo, da história, que nós temos que levar aos jovens isso. Nós temos que fazer com que eles tenham interesse pelo passado, interesse pelos ancestrais, interesse pelos familiares, né, de gerações antigas, porque é através disso que a gente vai manter a história, reverenciar a história e com certeza trilhar e seguir um caminho de um patrimônio que é histórico, né, de pessoas que formaram aqui o nosso país, que formaram o estado de São Paulo, que formaram o estado do Rio Grande do Sul e que formaram aqui a região dos Campos de Cima da Serra. Bom, nós percebemos que existe uma preocupação grande de começar isso nas crianças, né? Hoje nós tivemos aqui a participação de algumas escolas e a gente percebe o amor que eles têm por continuar, né, as suas raízes, as suas tradições. Um dos papéis principais do Senato, além desse trabalho educacional, é ajudar, né, contribuir para que o tropeirismo se torne patrimônio imaterial da humanidade. E aqui em Bom Jesus é o 12º Senato. Então, Bom Jesus tem uma participação fundamental nesse processo. Eu gostaria que o senhor falasse das ações, além do Senato, que possam contribuir para que realmente o tropeirismo seja patrimônio imaterial da humanidade. É verdade. Aqui é importante dizer que através da Secretaria Municipal de Educação,
Nós temos um trabalho forte com as crianças, desde o ensino infantil, né, demonstrando as nossas ações de reverência ao passado, como eu disse, e à história. Né, para assistir aqui o tropeirismo, realmente vem sendo trazido, né, alunos do ensino fundamental municipal, né, para que eles já comecem a valorizar desde agora e aprender como é importante considerar a história. E além disso, nós temos outros eventos também no município que reverenciam o passado ou que querem resgatar alguma coisa ou levantar, como nós temos o exemplo do Levante Tradicionalista, que nós estaremos fazendo esse ano, o segundo Levante Tradicionalista, no mês de novembro, que é para também resgatar e levantar mais aqui a nossa história relacionada ao tradicionalismo, que também se encaixa aí o tropeirismo. Para nós o tropeirismo é muito importante porque aqui por essa região nossa passaram os tropeiros, ficaram tropeiros, né? E como eu volto a dizer aqui, né? Levou cultura, trouxe cultura diferente, levou produto, era troca de produto, era permuta de diversas coisas, e isso permanece até hoje, claro que de um modo diferente, né? Hoje motorizado, né, numa estrada muito melhor, mas nós temos que entender que quem iniciou esse caminho, iniciou por um caminho muito difícil. Dias e dias, quem sabe semanas e até meses, para levar um produto de um estado para outro, que hoje acontece de um modo muito rápido, e às vezes as crianças não têm essa noção de tempo, por isso a importância de nós ensinarmos isso. Então nós temos algumas ações aqui através do município, realmente que a gente demonstra e fala da história, e também trabalhamos junto ao Congresso Nacional, né, principalmente a Câmara dos Deputados, para que Bom Jesus seja considerada a cidade nacional do tropeirismo. Né, isso tem um trabalho do deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, Assis Mello, que tem uma proposta junto à Câmara dos Deputados para considerar o município de Bom Jesus, né, patrimônio nacional na área do tropeirismo. Bom, muito interessante, e nos dias de hoje as cidades elas vão modificando as suas economias. E o turismo, né? Bom Jesus tem lugares lindos, podemos observar por fotos, alguns slides de pessoas que apresentaram seus painéis, e que de repente o turismo pode ser bastante alavancado se o tropeirismo, né, ficar como Bom Jesus como capital, né? Verdade, tem condições de nós fomentar o turismo. Bom Jesus e a região dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul realmente é uma das regiões mais belas do país. Porém, não temos ainda uma infraestrutura adequada por todo o potencial que nós temos. Dependemos também do investimento do governo estadual e federal para que auxiliem o município, porque não temos condições, apenas com o orçamento do município, de colocar a estrutura que, vamos citar o exemplo, a cidade de Bom Jesus merece e os visitantes e turistas merecem como estrutura. Aqui citando o exemplo da acessibilidade, né, às estradas. Aqui nós temos o município de Bom Jesus, nós temos em torno de quase 3.000 quilômetros, né, de estradas vicinais, e a grande maioria de estrada de chão batido. Então veja a dificuldade de nós mantermos, e as nossas maiores belezas estão no interior. Né? Infelizmente, em alguns locais que tem coisas belíssimas, como exemplo aquela estrada dos tropeiros, que é mangueira dos dois lados, né? A acessibilidade nós precisamos melhorar, por isso que nós precisamos de incentivo também do governo estadual e federal, que eu entendo que estão começando a ter um olhar diferenciado para essa região, para que a gente possa melhorar a infraestrutura da nossa cidade e com certeza convidar e divulgar o município de Bom Jesus para que as pessoas possam visitar, né, esse patrimônio que não é só do Rio Grande do Sul, não é só do Brasil, mas com certeza é de todo mundo. E acredito que o Senatro possa contribuir bastante com isso, porque recebemos nesses dias aqui grandes historiadores, pesquisadores, pessoas de outros estados, de outros municípios, até de outros países, e cada um com a sua contribuição histórica, e todos bastante impressionados que como Bom Jesus trabalha as suas tradições e a sua história. É verdade, é um trabalho muito importante, volto a dizer, pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Temos palestrantes aí do Uruguai, né, da Argentina, Rio Grande do Sul, de São Paulo. Isso é muito importante porque você mantém a história, né, reúne pessoas importantes da área da história para discutir em um município, aqui como exemplo, o tropeirismo, e o melhor ainda, que a gente possa repassar à comunidade, né, e ainda mais à comunidade estudantil, todo esse saber, né, toda essa cultura, todo esse patrimônio que às vezes está no saber de poucas pessoas e que a gente tem que ajudar a divulgar, e infelizmente às vezes faltam programas, né, a nível da área política para incentivar esse trabalho na área da cultura. Mas nós aqui em Bom Jesus, é uma bandeira nossa a área da cultura, continuará sendo, porque nós entendemos que a história é importante e que para nós o tropeirismo é importante.
Ok, prefeito, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e parabenizo que a cidade de Taubaté esteja bem representada aqui no Rio Grande do Sul, em Bom Jesus.